Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos reunidos para a nossa palavra encarnada desse domingo, dia 12 de dezembro de 2021. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos tomar a palavra de Deus e abrir o Evangelho que a Igreja nos propõe no dia de hoje. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: "Que devemos fazer?" João respondia: "Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo." Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: "Mestre, que devemos fazer?" João respondeu: "Não cobreis mais do que foi estabelecido." Havia também soldados que perguntavam: "E nós, que devemos fazer?" João respondia: "Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário." O povo estava na expectativa e todos perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: "Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga." E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós nesse domingo, estamos aqui mergulhados, caminhando, temos o domingo como centro da nossa semana, como ápice, que celebramos a ressurreição do Senhor. Então o Evangelho, as leituras dos domingos, elas são muito importantes para nos dar um norte, e principalmente nesse tempo especial que estamos vivendo. Estamos vivendo o tempo do Advento, tempo de preparação para a vinda de Jesus, para recebermos Jesus, para o acolhermos em seu nascimento. Nós vivemos a festa, a grande solenidade do Natal do Senhor, celebrando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nascimento esse, que aconteceu há tantos anos atrás, mas se atualiza por amor. O Deus que se encarna, o Deus que se faz um com toda essa humanidade. O Deus que se encarna nessa humanidade que sofre, em especial naqueles que são mais chagados, naqueles que são mais excluídos, naqueles que sofrem. Esse Deus que fez essa opção, essa escolha de se encarnar nos mais pobres. Nós iremos celebrar esse Deus na noite de Natal. E para isso nós precisamos preparar o nosso coração. Jesus ele escolhe nascer naquela noite de Belém em uma gruta. Nós precisamos preparar o nosso coração para que o nosso coração não esteja repleto de coisas. E aí quando a família sagrada de Nazaré bater na porta do nosso coração, como bateu em tantas hospedarias naquele dia, naquele santo dia em que a luz veio ao mundo, tantas hospedarias poderiam ter hospedado, poderiam ter sido testemunhas desse grandioso milagre no qual Deus se faz um com essa humanidade. Mas estavam cheias, estavam repletas. E nós precisamos preparar o nosso coração para esse dia, que o nosso coração não se encontre repleto, que o nosso coração não se encontre cheio, para que quando a Sagrada Família de Nazaré bater as portas do nosso coração, nós conseguimos abri-lo e ter espaço suficiente para que o Senhor nasça.
só que precisa ter um espaço semelhante àquele que ele escolheu. Aquele pequeno espaço daquela gruta, pobre, simples, sem muitos enfeites, podemos assim dizer. É uma preparação, é o tempo de advento. Nós estamos caminhando rumo a essa grande celebração. Nesse dia de hoje, o Evangelho nos propõe aquilo que João Batista anunciava. Quem era João Batista? João Batista era aquele que foi santificado pelo próprio Jesus. Depois que a Virgem Maria, depois que a Virgem Maria recebeu a visita, do anjo Gabriel, e ao anunciar que ela seria a mãe do Salvador, segundo os santos evangelhos, ela foi correndo às pressas para visitar a sua parenta, Santa Isabel. Santa Isabel já grávida, mesmo na sua velhice, onde acontecia também ali um grande milagre, um grande prodígio da providência de Deus. Já estava grávida do seu 6º mês, e quando as duas se encontraram, como diz a própria Sagrada Escritura, como diz o Evangelho de São Lucas, aquela mulher se encheu do Espírito Santo e a criança se estremeceu no seu ventre, e ali ela reconheceu que quem a estava visitando era a mãe do Salvador. Não era simplesmente a sua parenta, não era simplesmente Maria, mas era a mãe do Salvador. E ali João foi santificado no ventre de sua mãe. João ali já foi eleito, já foi conduzido a ser esse precursor, a ser esse que anunciaria os caminhos, aquele que viria aplainar os caminhos, aquele que viria preparar as veredas para Jesus. Que nós olhemos para a figura desse homem e percebemos, irmãos, um detalhe muito especial dentro da vida dele. Qual que é o nosso lugar nesse mistério? Qual que é o nosso lugar no anúncio do reino de Deus? O finalzinho do Evangelho vai dizer que ele continuava anunciando de outros modos. E se você for perceber, muitas pessoas buscavam João. Homens, soldados, fariseus, doutores da lei, por curiosidade, por reconhecer o profetismo e reconhecer um homem de Deus. E João direcionava, João anunciava. E se nós formos perceber, formos olhar, João dizia: não roube daqueles que não têm, se conformai com o seu salário, não oprimam. Se você tem 2 túnicas, dê uma. João, ele anunciava aquilo que de alguma forma já prefigurava qual que era o centro do anúncio de Jesus. O centro do anúncio de Jesus é o amor. O centro do anúncio de Jesus é a caridade para com o outro. O centro do anúncio de Jesus é esse verdadeiro amor que não está em ser amado, mas está em amar, está em se doar, está em se ofertar. E João já anunciava isso. João anunciava esse amor que seria anunciado por Jesus no tempo da providência e no tempo da sua pregação. João ele já anunciava isso, mas ele sabia o lugar dele, porque ele dizia que ele não era o Messias, ele não era Elias, ele não queria tomar o lugar de ninguém, ele não queria ser outra pessoa a não ser João, aquela voz que clama no deserto. Era aquela voz que clamava no deserto, aquela voz que anunciava o que o Senhor ordenava no seu coração. Era João, o Batista, que estava ali para batizar com água, mas reconhecia que haveria um batismo no Espírito, que haveria um batismo no fogo que seria dado por Jesus, e que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias daquele que viria. Eu queria convidar todos vocês nesse tempo do advento, nós fazemos essa experiência de identificarmos esse anúncio de João e se identificarmos com ele. Nós precisamos nos identificar com o anúncio de João. Nós precisamos nos identificar com o que esse homem anunciava. Esse homem ele já anunciava o centro do Evangelho. Esse homem anunciava aquilo que nós lemos em Mateus 25. Esse homem anunciava a caridade, esse homem anunciava o amor, esse homem já anunciava as obras de misericórdia. Por quê? Porque era um homem cheio do Espírito. E o Espírito procede de Jesus. O Espírito que move o Filho, o Espírito procede do Pai e o Espírito move o Filho.
esse homem repleto do Espírito Santo que batizava com água e anunciava desde já grandes obras de misericórdia e anunciava que a conversão partia dessas obras de misericórdia. Esse homem anunciava que a conversão, a mudança de vida, ela partia a partir da conversão, de uma mudança radical no coração e das obras. É necessário uma mudança nas obras para testificar uma conversão, para testificar uma mudança verdadeira de vida e um assentimento daquilo que Jesus anuncia que é o seu reino. Porque João já anunciava o reino de Deus, porque ele anunciava Jesus que é o próprio reino em nosso meio. Jesus, quando ele anuncia o seu reino, ele exige esse assentimento, exige nós assentarmos, nós deixarmos com que o reino ele habite em nós e ele se assente, e ele faça morada. E ao fazer morada, ele muda as nossas atitudes, ele muda os nossos hábitos. É maravilhoso você perceber um evangelho, uma palavra se tornando carne na vida de alguém, se tornando carne na nossa vida, transformando os nossos pensamentos, transformando as nossas atitudes, transformando aquilo que nós vemos e transformando tudo ao nosso redor e as pessoas que nós nos relacionamos com ela e transformando as nossas relações. É um evangelho que tem uma força extraordinária. Nós estamos nos preparando para celebrar a encarnação do Verbo, o Verbo que se fez carne, esse evangelho que tem sede de se encarnar na nossa vida e de se fazer carne todos os dias nas nossas atitudes. João anunciava isso, um Verbo que se fez carne. João anunciava a necessidade de obras para testificar as conversões, para testificar esse sim ao reino de Deus. E João apontou para o reino. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o reino. E João, ele aceitou esse reino. Ele aceitou até o derramamento de sangue. João, ele deu a sua vida por esse reino. João, ele deu tudo que tinha. Ele não negou esse reino em nenhum momento. Ele não negou esse reino em nenhum instante. E ele sabia muito bem aonde que era o lugar dele nesse reino. Não era o lugar de Elias, não era o lugar dos grandes profetas e não era o lugar do mestre, mas era o lugar dele, de João, a voz que clama no deserto. Esse era o lugar de João, homem que não cessaria e não cessava de pregar, de anunciar, até que tiraram a sua vida. Mas eis a nossa missão, não cessar de anunciar com palavras, com obras, com testemunhos, com o nosso olhar, com os nossos gestos. Não cessarmos de anunciar. Que nós possamos absorver essa graça de Deus, continuar nessa vivência do advento, nos preparando cada vez mais. Se, meu irmão, você deixou passar esses dias do advento despercebidos, comece hoje. Comece hoje. Não deixe para o próximo ano, tá bom? Comece hoje a viver esse tempo, a se preparar, corra para se preparar para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe e um bom domingo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.